Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui fazendo um live junto com a turma da Abrazel. Meu nome é Mariano Cirello, eu sou um dos sócios da Ponte, sou sócio responsável por growth, por parcerias, e vim aqui para dividir um pouco com vocês o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo e como que a gente vai passar por essa pandemia aí absolutamente sem precedentes que tem acontecido no Brasil e no mundo. Bom, começar contando um pouquinho para vocês quem é a Ponte, o que a gente tem feito e um pouco da nossa história. A Ponte nasceu de uma investida da Mauá Capital. A Mauá é uma gestora de recursos com muitos anos no mercado, mais de 15 anos, fundada pelo Luiz Fernando Figueiredo, o Luiz Fernando ele foi sócio do Armínio Fraga e quando ele saiu do Banco Central, então o Luiz Fernando foi diretor de política monetária do Banco Central, na época do governo Fernando Henrique, e junto com o Armínio Fraga. Eles saíram, fundaram uma gestora chamada Gávea. 2 anos depois, depois de muita ponte aérea São Paulo-Brasília, depois São Paulo-Rio de Janeiro, o Luiz Fernando resolveu voltar para São Paulo e fundar a Mauá. Inicialmente, a Mauá nasce fazendo principalmente as gestões dos fundos macro, que são aqueles fundos que traduzem os cenários econômicos em estratégias de investimento, e mais recentemente a Mauá começou a fazer diversos tipos de fundo e os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são basicamente fundos que compram ativos indexados a algum tipo de imóvel, e aí daí que surgiu a ideia de criar a Ponte, uma empresa absolutamente focada em crédito com garantia imobiliária. A gente conversou aqui com a turma da Abrazel, e durante essa nossa live a gente vai estar explicando um pouquinho melhor quais são os produtos da Ponte, onde a gente consegue encaixar para todo mundo que é associado e todo mundo que faz parte aí desse grupo da Abrazel. Bom, então, explicando um pouquinho mais da Ponte, conforme eu estava comentando, ela veio dessa investida da Mauá, né? Então, a gente é uma fintech hoje, muito fundamentada e baseada em tecnologia. A gente ficou mais de um ano só de estruturação de produto, estruturação de desenvolvimento tecnológico, então a gente tem uma quantidade de pessoas ligadas ao setor de tecnologia muito grande, e a gente nasce para atender basicamente toda aquela necessidade de crédito com uma taxa e com prazo muito, muito grande, muito diferenciado em relação a qualquer tipo de outro empréstimo disponível hoje no mercado brasileiro. Então, o nosso produto basicamente é um produto onde a pessoa que já possui um imóvel, né, esse imóvel tem que estar quitado, então ele funciona para quem já tem um imóvel e quer pegar um empréstimo de longuíssimo prazo, com uma taxa bastante baixa, enfim, das disponíveis hoje no mercado brasileiro, talvez a mais baixa. Só perde, talvez, de repente, direto para o financiamento, que é um segundo produto que a Ponte também faz. Agora, você tem esse link imobiliário, mas você pode usar o recurso para que e para o que quiser. Então, quando a gente estava conversando, a gente entendeu que fazia muito sentido ter esse papo aqui com vocês. Por quê? Porque, dado esse momento todo, né, então, a gente tem percebido, principalmente no segmento de restaurantes, no segmento de alimentação, absolutamente a necessidade de, inclusive, fechamento de portas, né, os restaurantes mais perto dos centros comerciais, onde estão todos fechados, chegaram o seu fluxo a muito perto de zero. Os que continuam abertos têm sofrido muito com essa volatilidade de pessoas e de receita. Então, a nossa ideia aqui é justamente encaixar essa possibilidade de crédito, já encaixar essa possibilidade de fato, ajudar os próximos passos financeiros da turma que tem hoje uma queda abrupta de resultado.
Então, basicamente, o que a gente está falando aqui? A gente entende que a maioria dos restaurantes hoje, né, a maioria do segmento, não possuem imóveis próprios comerciais, né, esses imóveis, eles majoritariamente são alugados, mas a gente entende que os sócios e donos desses restaurantes, eles hoje são proprietários na pessoa física de um imóvel próprio. E aí, nada melhor nessa hora do que a gente ter um bem que a gente possa usar de garantia para gerar essa liquidez e para gerar esse fluxo saudável para dentro da sua empresa. Então, é possível se fazer um empréstimo com garantia imobiliária, onde o recebedor do recurso seja a pessoa jurídica e automaticamente o proprietário deste bem seja uma pessoa física. A vantagem de se fazer na pessoa jurídica tem uma vantagem fiscal, então acaba sendo muito positivo esse tipo de formato e acaba funcionando muito bem, acaba funcionando muito bem para a maioria das pessoas. Eu estou tentando ver aqui como que eu faço para liberar o chat para perguntas, e, e enquanto isso a gente vem recebendo já algumas coisas via WhatsApp, e vou colocar aqui para vocês alguns dos pontos principais desse nosso produto. Bom, estão me perguntando aqui especificamente sobre o produto de home equity, que é esse empréstimo com garantia imobiliária, qual que é o prazo, a taxa e a carência dele. Basicamente, qual que é a formatação do produto. Então, esse produto, ele é um produto que pode ter até 20 anos de prazo, ou seja, é um produto muito, muito longo. Inclusive, a gente mudou esse prazo recentemente, justamente no meio desse processo do coronavírus. Então, ele tinha antes 15 anos, a gente passa para 20 anos. A taxa também a gente acabou reduzindo recentemente, então a gente hoje tem 0,85% ao mês, mais um índice de inflação que a gente pode variar entre o GPM ou o IPCA, então a gente está falando de 0,85, bastante baixa, frente ao padrão de mercado nosso atual. E a gente, inclusive, consegue, para esse produto, ter algumas características bastante interessantes, né? Então, fazendo esse produto, você consegue até 6 meses de carência, então, recebe o dinheiro hoje, vai pagar a sua primeira prestação só daqui a 6 meses. A gente já tem uma característica dentro do nosso produto que a gente chama de pula parcela. Essa pula parcela nada mais é do que você escolhe um mês do ano para nunca pagar. Então, como a gente está falando aqui de majoritariamente pessoas jurídicas, a gente vai estar basicamente falando que o mês de dezembro, onde se concentra uma grande parte do 13º, né, uma série de compromissos das empresas, as pessoas jurídicas acabam optando em não fazer esse pagamento durante o mês de dezembro. O processo de aprovação, ele é um processo que exige uma série de documentos, mas ele é razoavelmente simples. Então, a gente passa por um processo onde existe uma análise de crédito daquele tomador do recurso. Na sequência, a gente faz uma proposta, né? Então, uma análise de crédito, a gente olha um pouco do imóvel, a gente olha um pouco da renda, se aquelas duas coisas fizerem sentido, a gente faz uma proposta para cada um dos beneficiários, e aí a gente já consegue seguir com a aprovação. Talvez o jeito mais fácil de cada. Estão me perguntando aqui como que faz para fazer uma simulação, né? Então, o jeito mais fácil da gente fazer uma simulação, eu vou passar um link para vocês daqui a pouco. De repente, o Pietro vai fazer esse meio de campo para a gente, mas eu vou passar esse link para vocês. Através desse link, é bem fácil você entrar no nosso sistema, fazer uma simulação e ver com base naquela renda, com base naquele imóvel, a quantidade de recurso que você estaria disponível e o tempo que esse recurso estaria disponível de carência e de pagamento para vocês. Então, essa simulação é muito simples, ela acaba acontecendo online e instantânea, então a gente consegue bastante resultado e é bastante positivo esse retorno em cima
nesse formato de investimento. Deixa eu ver se tem aqui umas questões adicionais. Estão me perguntando aqui se pode misturar, de fato, pessoa jurídica com pessoa física. Sim, pode. O imóvel pode estar no nome da pessoa física e a gente fazer o empréstimo na pessoa jurídica. Até tinha comentado um pouco mais recente que existe até um benefício fiscal, né? O IOF para pessoa jurídica é um IOF até um pouco menor do que o IOF para pessoa física, então sim, vale a pena. Checando aqui algumas outras perguntas que estão fazendo. Legal. O Pula, estão me perguntando aqui em relação à flexibilidade e Pula Parcela. Além do flexibilidade Pula Parcela, o que a gente tem também é um formato de imprevistos, né? Então é o seguinte, para todo aquele cliente que tem uma recorrência de bom pagamento, existe a opção de, caso tenha qualquer tipo de imprevisto, qualquer tipo de enfim, qualquer coisa que aconteça que, por qualquer motivo, a pessoa não possa pagar, ela consegue entrar no nosso dashboard e, sem nenhum tipo de constrangimento humano, refazer aquele pagamento para aquele mês. Então, olha, esse mês eu não vou conseguir pagar, ou esse mês eu vou pagar 50%, ou esse mês foi super bem o faturamento, eu quero pagar 2 boletos. Então, isso você consegue fazer absolutamente online. E aí, o que a gente até aproveitando o gancho da pergunta, o que a gente acabou fazendo nesses 2 próximos meses? Entendendo que o processo é um processo de imprevisto absolutamente geral, a gente resolveu que para os próximos 2 meses a gente não vai ter, nenhum dos nossos clientes vai pagar nenhuma prestação. Ou seja, esses 2 meses, de fato, vão ser considerados como um grande imprevisto, né, um grande imprevisto mundial. Então, a gente abriu essa possibilidade para que todos os nossos clientes que queiram não paguem os próximos 2 meses. Enfim, deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta, mas eu gostaria de primeiro agradecer aí a oportunidade junto ao Pietro, da Abrazel, dizer que todos os associados têm essa característica. A gente vai estar passando não só o link, mas também algumas características específicas que eu citei do produto agora há pouco com vocês. E, enfim, tanto nós da Ponte quanto a turma da Abrazel estão absolutamente à disposição para ajudar nesse processo tão difícil que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo. Tá bom? Agradeço a todos, um grande abraço. Vamos lá, todo mundo com saúde, mais um pouquinho em casa. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.